Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Jefferson, do bairro Ponta da Praia, aqui em Santos. O Jefferson pergunta ao pastor se o crente pode estudar a Bíblia de Jerusalém, pastor. Quero dizer ao nosso consulente que estudar para conhecer é bom. Entretanto, fazemos aqui duas observações, que a Bíblia de origem católica ou de tradução católica, ela tem no livro de Salmos uma indicação de números de salmos diferente da que nós temos. Então, para o ser usado na igreja, se os irmãos não estiverem orientados, vão procurar um salmo pelo número que é diferente do que eles têm na própria Bíblia deles. E aí dá esse impasse. Agora, se a pessoa vai estudar em sua casa para ter conhecimento, não vemos qualquer impedimento, mas sempre tendo presente, às vezes consultando as nossas traduções, principalmente João Ferreira de Almeida, e que tenhamos confiança naquilo que estamos estudando. Para conhecimento, é sempre bom a gente saber para poder responder perguntas. E eu tenho um exemplar dessa Bíblia só do Novo Testamento. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ele pergunta ao pastor qual é o discípulo que o Senhor Jesus mais amava, pastor? É João, o evangelista. Nós encontramos várias referências no Evangelho segundo João, apontando para um discípulo especial, vamos assim dizer, em que Jesus manifestava mais apreço por ele. Uma das vezes que nós encontramos, e outras são encontradas, que nós procuramos referir, é a que está em João capítulo 13, e no versículo 23, diz assim o texto bíblico: Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então aqui temos essa colocação, um dos seus discípulos. Por que ele não dá o nome? Porque ele é o próprio autor do Evangelho. Então, ele se refere a si como um dos seus discípulos, mas especifica claramente aquele a quem Jesus amava, e para conhecimento dos outros, ele indica mais um particular: estava reclinado no seio de Jesus. Então nós sabemos que este discípulo, do conhecimento dos demais, era João Evangelista. Várias referências nós encontramos. Uma das quais ainda apontamos era quando Jesus estava na cruz, estava lá João, estava ao lado da mãe de Jesus. E aí Jesus se dirigiu uma palavra a João: eis aí a tua mãe, e disse para a sua mãe: eis aí teu filho. Por quê? João era uma pessoa que nós costumamos dizer de família, de casa. E havia essa expressão que nós encontramos na Bíblia, pelo fato de João ter sido esse discípulo ou esse apóstolo amado.
A próxima pergunta é da ouvinte Lucineide. Ela citou aqui dois textos, um do Velho Testamento e outro do Novo Testamento para o pastor. E pergunta a nossa consulente se existe alguma semelhança entre esses dois textos. Eu vou estar lendo aqui para o pastor e também para os nossos ouvintes. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso 18, diz assim: E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O segundo texto está em João, capítulo 8, verso 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, pastor, esses dois textos citados pela nossa consulente, tem alguma semelhança entre eles, pastor? Francamente, consulente Lucineide, eu não encontro qualquer relacionamento, qualquer semelhança entre um texto e o outro. E não vemos assim o que dizer nesse propósito que a irmã faz a pergunta se há semelhança ou não. A nossa posição é que não vemos esta semelhança. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui 2 perguntas para o pastor. A primeira nós vamos fazer normalmente. A segunda é que nós pediríamos para a nossa consulente retornar o contato, nos informando sobre este Instituto Rema, esse grupo de estudos Rema. Quem é que patrocina este grupo? Ele está vinculado a qual igreja, a qual ministério? É uma informação adicional que o pastor precisa saber da irmã para poder emitir a sua opinião a respeito desse instituto. Nós precisamos saber quem patrocina, quem está por trás. Pois não, pastor? Eu queria também recomendar que a literatura que for oferecida ou vendida por este instituto, que indique a editora que faz ou que prepara a literatura desse instituto, aqui, a faculdade. Então, isso é tudo importante. Se puder nos dar a resposta, notadamente quanto a publicadora dos folhetos, de cadernos, ou livros, quaisquer outras coisas nesse particular, nós teremos já uma posição para poder ajudar a nossa consulente, que está, é consulente, né? Isso. que está fazendo esta pergunta. Bom, então vamos à pergunta da nossa NQI aqui. Pastor, minha igreja, na próxima terça-feira, vai estar saindo pela Avenida da Praia em um caminhão. Eles vão evangelizar. É a proposta num dia de feriado nacional, um dia de carnaval. Então ela quer saber se isso está correto, é coerente a igreja, os irmãos desfilarem num caminhão pela Avenida da Praia com esse propósito de evangelização, pastor? Eu não vejo uma razão plausível para este ato. Por quê? Sair num caminhão, num dia de festividades carnavalescas, e a palavra carnaval é de origem latina, carnavale, que significa carne à vontade. Isto é, sentimentos que são chamados cobiças, lascívia, imperam nesse período dos 3 ou mais dias de carnaval. Todo o povo está assanhado, permita a expressão, e não tem
nas suas mentes qualquer preocupação religiosa. De modo que, aparecer num caminhão, eles vão pensar que é mais um integrante da própria festividade que estão comemorando. E aí eu pergunto, o que vai parecer? Que estamos também brincando o carnaval de forma diferente porque somos crentes. Temos o ano inteiro para evangelizar. Agora, se nós formos pessoalmente distribuir folhetos para pessoas que às vezes estão apenas assistindo, manter um diálogo com elas, aí está certo. Você vai ter oportunidade de não conversar com um carnavalesco, mas há pessoas que estão admirando aquelas expressões carnavalescas e estão sentadas, às vezes, junto aos bancos da praia. E aí a gente pode chegar para manter um contato e falar a realidade do carnaval e contrastando com o que Jesus ensinou. Mateus capítulo 7, 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e fazer uma indicação de que estas festividades carnavalescas estão dentro do que Jesus disse no particular, há caminho porta larga, só que o final dele é a perdição. Então, arrazoadamente, seria essa a minha recomendação. A próxima pergunta é do ouvinte André. O André pergunta aqui, referente aos projetos que algumas igrejas fazem com carnês para os irmãos serem fiéis. Então tem um projeto na igreja de comprar, de conquistar, e aí fazem os carnezinhos, distribuem aos membros da igreja com 10 parcelas, 12 parcelas para serem pagas, de um valor pré-determinado. O André quer saber do pastor se esses carnês são uma forma de ofertar e de dizimar, pastor. Absolutamente não. Essa maneira de criar carnês é uma espécie de comprometimento do próprio membro em ficar pressionado para cada mês efetuar aquele pagamento. Mas às vezes nós sabemos que há circunstâncias adversas que podem ocorrer, algum problema, alguma enfermidade, e essa pessoa não tem condições para poder cumprir o seu compromisso. Se a questão de fora ainda tem esse ressarcimento de pagamento fora de época e às vezes pressão dos próprios donos de lojas e essas coisas. Mas dentro da igreja não se pode fazer isso. Então o princípio que norteia nossas contribuições é que a que Paulo deixou em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Essa palavra propôs dentro do princípio do dízimo. Como diz o escritor de Crônicas, nós te damos do que tu nos deste, do que Deus nos dá. Separamos uma parte das 10 e com essa nós contribuímos. Porque Deus nos dá, nós damos uma parte. Então, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama com alegria. Não vejo base bíblica para se usar carnê, oprimindo, comprometendo os irmãos, que às vezes recebem esse carnê com euforia, mas depois não têm condições de saudar e prejudicam a sua vida espiritual. Seguindo agora o nosso roteiro, vamos para a pergunta do ouvinte Edivaldo. Pastor, o que significa a palavra pilares na Bíblia? A palavra pilares está no plural. Agora, a palavra pilar, que é o ponto de partida para poder responder. Pilar significa uma coluna
que sustenta uma construção. Pode ser tida como um poste, uma estaca, um esteio. Agora, na Bíblia Sagrada, essa palavra é empregada simbolicamente, representando determinados irmãos da igreja. Aquele irmão é uma coluna, aquele irmão é um poste, no sentido de ser uma pessoa firme, inabalável, que sustenta determinado grupo de pessoas dentro da própria igreja da qual ele é membro. Então tem um sentido figurado de admitir um cristão firme, pronto, que está ali sempre para ajudar no que for preciso, manter a igreja dentro do equilíbrio que ela precisa ter. E quiçá o Edivaldo seja esse pilar da igreja dele. A próxima pergunta é do ouvinte Noé. Eu acredito que o pastor também vai concordar que o Noé seja um pilar na sua igreja, pastor, porque ele, em visita a uma outra igreja, que ele diz aqui que é de um ministério grande, ele ficou triste porque durante o culto ele ouviu apenas um hino da harpa, mas depois teve que ouvir 3 louvores daquele grupo Voz da Verdade, que é de uma igreja unicista. Aí o Noé fala para o pastor: será, pastor, que o pastor desta igreja ignora que esse grupo musical pertence a essa igreja que diverge de nós, que cremos na Trindade, um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas? É uma realidade esta situação que aponta o nosso consulente. Infelizmente, quero dizer mais, que líderes de gabarito, 10, 50 anos de atividade pastoral, são favoráveis a que o pastor não frequente um estudo sobre apologética. Então é coisa detestável. E não estudando apologética, não tem noção do que está certo e do que está errado. Desculpe também a colocação, mas às vezes não sabe nem o que é unicismo. Ele não é culpado, porque ele não frequentou um curso alusivo a esses pormenores de conhecer o que a nossa posição ortodoxa contestada por heresias, mas ele não sabe distinguir. Então tem a colocação que eu acredito francamente deplorável. Um pastor da igreja tocar um hino da igreja e tocar 3 hinos de uma seita religiosa que nega peremptoriamente a doutrina da Trindade, que chega ao ponto de fazer críticas enormes contra a doutrina. Que adianta apresentar-se lá com um grupo que toca bem, canta bem, se o louvor dele não é aceitável? Então, é uma situação que recomendo à igreja ter mais cautela nessa posição. E nós queremos mostrar só um ensino da voz da verdade, para você poder notar a situação que está ocorrendo. Diz assim essa igreja, ensinando: o anjo disse a Maria: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado, não era filho antes. O ministério de filho veio com o seu nascimento aqui na terra. Ora, essa pessoa está negando a deidade absoluta de Jesus, porque dentro da doutrina unicista, Pai, Filho e Espírito Santo
não são três pessoas, são títulos que indicam a natureza de uma só pessoa. Quem é essa única pessoa? É Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Se Maria está sentindo-se alegre porque agora ela teve um filho, significa para eles que este filho não existia antes do dia em que ele nasceu. Logo, esse filho não tinha eternidade. E como fica Hebreus 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando se diz lá no livro de João, no princípio era o Verbo, indica que Jesus já existia no princípio. E o Verbo estava com Deus, distinção de pessoas. E o Verbo era Deus, indicando natureza divina, igual à natureza do Pai. Como Jesus disse mais tarde, João 10, eu e o Pai somos um. Somos no plural, indicando duas pessoas. Os judeus reclamaram, pegaram pedras para tirá-lo, e Jesus disse, por que ides me apedrejar? Só fiz boas obras, pela blasfêmia. Tu és homem e estás dizendo que é Deus. E Jesus tinha duas naturezas, a humana de Maria e divina igual ao Pai, como diz João 3,16. No princípio, aliás, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é o único gerado, não na concepção que nós temos de um casal que tem um filho por fazer o sexo, mas dentro da própria divindade, sendo Deus Espírito, não tem corpo material, mas nos criou a sua imagem e semelhança, no sentido de que somos pessoas com inteligência, com vontade própria, com sensibilidade, que caracteriza o próprio Deus, sem um corpo natural, humano como nós. Então, aceitar que Jesus passou a existir a partir de quando ele nasceu de Maria, francamente, como é que se convida um grupo desse para pregar dentro de uma igreja evangélica? É negar a eternidade de Jesus. E não é concebível uma coisa dessa. Falta do quê? Conhecimento. E o pastor Natanael está aqui em Santos para ajudar. Não cobramos nada pelo nosso curso, só queremos alertar. E os pastores mais antigos, não quero nada. Vai continuando na mesma ignorância. A última pergunta de hoje é do nosso ouvinte Rafael, da cidade do Guarujá. O Rafael pergunta ao pastor qual o compromisso dos pastores com a igreja sobre o acerto de contas. Ele quer saber se os membros devem estar cientes das entradas, das saídas, das despesas da igreja. O que o pastor pode falar a respeito disso? Nós queremos dizer que o pastor tem uma missão: cuidar espiritualmente da igreja. Nesse propósito, nós vemos na Bíblia: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então, ele tem um trabalho ligado ao ministério do ensino, do seu pastorado, responsável absoluto por tudo que ocorre dentro da igreja, mas a igreja é formada com uma diretoria. Dentro dessa diretoria temos um tesoureiro. Esse tesoureiro é a pessoa responsável por todo o dinheiro que circula na igreja. E, além disso, temos uma contabilidade para fazer a conta mensal da igreja para poder responder exigências do governo. Ora, esse pastor deve ter conhecimento de todo o desenrolar de dinheiro dentro da igreja, autorizando construção de templo, reformas que se faz comprando determinados aparelhos. Não é uma providência isolada do tesoureiro, mas pela
pela direção do pastor, dentro do que o pastor sente com respeito ao conforto dos irmãos. Mas quanto a essa colocação, não vejo nenhuma irregularidade em colocar um mapa mensal à vista da igreja que tome conhecimento do que entrou, do que saiu, sem colocar nome de contribuinte, para não afligir determinados irmãos que não têm base financeira para contribuir, e ele vai ficar mal diante daquele que contribui, às vezes porque tem possibilidade, com um valor maior. Então isso fica para alguém ver na caderneta. E nós temos aqui a nossa contabilidade, e em dia, qualquer pergunta que se faça está lá dentro da internet, lá no computador, apontando, é só apertar uma tecla que aparece o nome da pessoa, quanto contribuiu, no mês que contribuiu, com todo o respeito e cautela que devemos ter com as coisas de Deus. Não podemos fazer as coisas de Deus relaxadamente. Nunca pagamos nada fora do tempo, temos crédito em todos os bancos que quisermos, porque fazemos as coisas de Deus dentro dessa ordem que a Bíblia recomenda. Agora, o pastor não deve se envolver no numerário da igreja, fazendo certas determinações que não são da própria atividade dele.